Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Além do Código. E o convidado de hoje é um amigo que eu conheci no grupo lá de cegos programadores no WhatsApp que eu faço parte, que é o Brian Missal, né? Ele também tem um canal aí no YouTube que está um pouco paradinho ultimamente, né? Mas tem muito vídeo interessante lá. Vou deixar o link para vocês conferirem depois. E para mim é uma honra ter ele aqui, né? Que lá no grupo que a gente faz parte, geralmente tem muita mensagem lá e às vezes é difícil interagir com todo mundo, né? Mas quando eu vejo que tem mensagem dele, assim, eu faço questão de ouvir, porque ele sempre tem comentários bem pertinentes, interessantes assim, e sempre vale a pena ouvir o que ele tem a dizer e para mim é uma honra ter ele aqui. Primeiramente, cara, obrigado aí por ter aceitado participar desse episódio aqui comigo, brigadão. Opa, eu que agradeço pelo convite, cara. Fico muito honrado. Quando você fez o convite, falei, porra, vou participar do podcast, né, do Ilha aí, pô, muito bom. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado. Imagina. E aí, começando assim um pouquinho mais pela sua história, antes de a gente entrar aí na área da programação e do desenvolvimento, a respeito da sua deficiência visual. Você já nasceu cego, ficou cego depois de um tempo, já enxergou alguma vez? É congênito, né? Eu já nasci cego. E significa dizer que eu não tenho referência, assim, de nada que seja visual, né? Então, por exemplo, eu não sei o que, não sei o que, que é cor e tal. E sim, a cegueira é congênita. Hum. E aí, no caso, você então estudou em escola de gente que enxerga normal, né? Não estudou em escola própria para cegos, que talvez na época nem devia existir, né? Uhum. Assim, já existiam escolas, né, especializadas, assim, não aqui onde eu moro, apesar de ser uma capital, a instituição aqui, ela te dá o básico para você se reabilitar, né, mas não, eu não estudei em escolas especializadas, eu estudei em escolas de gente que enxerga, né, as ditas escolas regulares. Uhum. E o máximo que eu tive assim de apoio especializado foi no CAPDV, né, que é o Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, e nas salas de recurso das próprias escolas. Mas então, e aí como que era lá na escola? Tinha algum material específico para você? Como que era? Você, claro, não ia copiar o que estava na lousa, o professor trazia Uhum. algum material em braille, coisa do tipo? É que essa questão do Braille ela sempre foi muito complexa, né? Porque a gente falando hoje é complicado e tal, mas se a gente for pensar sei lá, um pouco mais de 15 anos atrás, a gente vai ver que era muito mais complexa, porque qual que era geralmente o fluxo, né? Os alunos, eles recebiam os livros, os alunos que enxergam, recebiam os livros já logo no primeiro dia letivo, quando Uhum. muito no 15º dia letivo, né? No nosso caso, a gente tinha que mandar o livro para o CAP, geralmente era para o CAP que a gente manda, que as escolas mandavam, né? E o CAP fazia a impressão desses livros, abre parênteses. Geralmente davam 4 ou 5 volumes, um único livro, e demorava muito, era muito moroso. Então, qual que era a sacada? Os professores eles ditavam a matéria para mim, eu copiava. Quando isso não era possível, alguém copiava a matéria, eu pegava a matéria de alguém que tinha copiado, e aí eu estudava em casa com a minha mãe pro dia da prova. E era assim que eu seguia. Legal. E assim, só mais uma observação. Algo que, assim, começou a dar certo, mas também nem sempre era possível, as apostilas, né? Então, tipo, a gente pegava o conteúdo, por exemplo, do bimestre e, e mandava ali pro CAP imprimir. Às vezes chegava no tempo, às vezes não chegava no tempo. O resumo da ópera era que a gente não podia contar muito com isso na época, né? Uhum. E aí, como é que
chegou aí na questão da informática, como que você resolveu mexer assim no computador, que eu me lembro assim, desde o primeiro computador que o meu pai levou lá para casa, que era um computador Windows 3.11 que ele pegou lá da empresa que ele trabalhava, cara, eu já curti aquilo, acho que eu tinha uns 6 anos, na época eu ainda enxergava, mas enxergava pouco, né, que eu tenho retinose pigmentar, então eu sempre tive baixa visão, mexia lá no computador com o rosto grudado naquele monitor de tubão, mas eu já me encantei com aquilo, sabia que era com aquilo que eu queria trabalhar. Pois é, cara. Esse lance da informática, assim, o meu começo ali de tudo, né? Quer dizer, os meus primeiros contatos com o computador foram muito na sala de informática do CAP mesmo, né? E, cara, eu era um moleque de 8 anos, então o que, que eu queria saber basicamente? Jogar. Né? Eu pegava os joguinhos ali, o DOSVox, né? Para quem não sabe, o DOSVox ele é um ambiente operacional que foi pensado para pessoas cegas, inclusive na época dele, ele foi muito revolucionário, o DOSVox ele tem muito mérito. Eu sou muito grato ao DOSVox hoje, porque como muitos cegos que são feras da informática, eu entrei pelo DOSVox, né, nesse mundo. E assim, os primeiros contatos foram com o DOSVox, foram joguinhos mesmo. E assim, isso eu morava aqui em Campo Grande ainda, né? Capital do Mato Grosso do Sul. E aí depois eu acabei tendo que me mudar para uma cidade do interior. Então assim, começou a ficar difícil eu ter que vir para cá, ter que vir para cá para fazer as aulas de informática. E eu acabei largando um pouco. Depois desse tempo, a minha mãe tinha um computador lá, a gente conseguiu instalar o DOSVox no computador dela, e eu passei a ter acesso novamente. Joguinhos e tal, coisa e tal. Só que a minha mãe já tinha me dado uma base assim de digitação ali, né? O ASDF e tal. Tinha começado a me ensinar a digitar. E o DOSVox ele tem uma coisa muito interessante, que para que você consiga, uma das formas, né? E eu só sabia dessa forma na época. Para que você conseguisse acionar o jogo que você deseja, você tinha que digitar a letra desse jogo. Então, quer dizer, isso me obrigou a memorizar a posição das letras. Então, assim, eu acabei sendo um pouco autodidata nessa questão de digitação, né? Depois disso, cara, eu comecei assim, acho que as primeiras coisas assim que eu fazia que era um pouco fora da curva, né? Tipo, eu era o único doido que eu conhecia que eu e meu primo, né? Éramos os únicos doidos assim, que ficavam mudando ali as campanhas de inicialização do Windows, por exemplo, né? Tipo, a gente às vezes colocava um outro tema e tal. E aí eu comecei a fazer isso também com os jogos. O DOSVox ele é gravado com voz humana, e aí eu ia lá e modificava os arquivos, colocava minha voz e tal. E, cara, eu aprendi também que, tipo, se eu editasse um arquivo de configuração lá, um ponto .ini, eu conseguia mudar algumas coisas no jogo de cata-palavras, né, que o DOSVox tinha. E eu descobri que eu conseguia adicionar mais palavras ali, mexendo naquele arquivo de configuração. E aí já me deu um estalo, né? Tipo, porra. E eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei muito de explorar, de entender como é que as coisas funcionavam. Então, às vezes, cara, pra você ter uma ideia, depois esse computador da minha mãe foi parar na minha mão mesmo, né? Tipo, ela acabou comprando um computador melhor e esse foi parar na minha mão. Cara, eu abria o computador sem ter necessidade, cara, só para ver como é que funcionava ali por dentro, tal, como é que as peças se interconectavam ali, né? Isso que é interessante também, né, que você, pelos comentários que você já fez lá no grupo, você também tem experiência com manutenção, né? O que mostra que o cego não precisa ficar também só na parte do software, né? Tem como mexer no hardware, talvez com algumas limitações, né? Não vai fazer tudo que um vidente faz, mas dá para fazer, né? Sim, sim, sim. Inclusive, você me permite fazer só mais um jabazinho? Opa, à vontade. Tem uma live que eu fui um dos convidados que está no canal Super Usuários, né? Equipe dos Super Usuários aí estiver ouvindo, um abração para todo mundo. Muito obrigado, vocês me acolheram muito bem lá.
Me senti em casa aquele dia. E a gente fala muito sobre essa questão. A gente fala muito sobre essa questão de manutenção, né? Como é que é a gente fazer manutenção sem enxergar. Foi uma live muito legal. Então, quem tiver curiosidade em saber como os cegos fazem manutenção de computador, dá uma passadinha lá. Super Usuários Quarentena Tech 11. É bem legal, né? Já, pelo menos já evita ser passado para trás, pegar um técnico aqui vai passar a perna em você, colocar o Sim, processador inferior. exatamente. Cara, pô, pra você ter uma ideia, o técnico aqui de casa sou eu, né? Tipo, eu mexo nas máquinas aqui, nas minhas máquinas e na máquina da minha esposa. fui, fui durante um tempo o técnico da minha mãe, então assim, né? A gente acaba evitando às vezes até que a própria família seja passada para trás, né? Sim. E se um dia ainda derem um jeito assim de que a BIOS fique acessível pra gente, aí que o negócio fica perfeito, né? Opa! Aí resolveu todos os nossos problemas. Seus problemas acabaram, né? Como diz o caceta. Porque muitas das vezes quando eu vou formatar o computador aqui, às vezes o máximo que eu peço para um olho amigo aqui é só na hora mesmo da configuração da BIOS para eu mudar as ordens aqui, porque depois com o De, narrador eu me viro. Então, o dia que sim, tiver uma sim. BIOS acessível, Alô, alô, fabricantes! Se quiser fazer uma BIOS acessível aí, resolver, dar essa moralzinha pra gente, resolver esse problema, né? é bom demais. E cara, você aí falando, né, que você, seu primeiro contato foi com o DOSBox. Eu até tentei aprender o DOSBox, instalei, mas não consegui me adaptar com ele. Não sei se era porque eu já enxergava, então eu já era acostumado a mexer com o Windows, né, com o sistema operacional aí. Não me Uhum. adaptei muito bem com o DOSBox, até que depois encontrei o NVDA lá no projeto João 9 do Walter Júnior, aí sim consegui me adaptar, porque aí o leitor me permitia mexer no sistema que eu já estava acostumado. E como que foi o seu contato com o leitor de tela, né, no NVDA depois do DOSVox? Poxa, legal. Não foi direto, tá? O primeiro leitor de telas que eu tive contato, na verdade, ele foi até descontinuado. É um leitor da Micropower, chamado Virtual Vision. Uhum. Ele era fornecido para quem tivesse, para quem fosse correntista do. Não, acho que nem precisava ser correntista. Enfim, você precisava ser cliente do Bradesco, né? Se você fosse cliente do Bradesco, a licença era fornecida de graça para você. E no meu caso, cara, assim, depois eu voltei a fazer aula de informática e tal, fiquei um tempo fazendo aula de informática, com um professor que veio depois a se tornar um grande amigo, né? Ele me passou um CDzinho de instalação do Virtual Vision, inclusive com a licença, né? Uhum. E aí, beleza, a gente instalou no computador da minha mãe lá e foi bem legal, assim, foi o primeiro leitor de telas que eu tive contato. E uma coisa assim que eu acho legal salientar, né, é que depois que esse CD ele acabou se perdendo, tá? E a máquina teve que ser formatada, então já viu. Fiquei sem Virtual Vision. Uhum. Só que o DOSVox ele tem uma coisa muito legal chamada Monitivox. É um leitor de telas mesmo, só que ele não é um leitor de telas profissional, né? Igual o NVDA é. Ele é muito limitado. Então, assim, eu fiquei durante um bom tempo só usando o Monitivox e não, eu não tinha internet, então, tipo, eu não tinha que ficar me preocupando muito em acessar a internet com o DOSVox na época. Mas, por exemplo, para ouvir músicas, para fazer outras coisas fora do DOSVox, ele supria bem. E aí depois veio o NVDA, né? Assim, eu já fui usuário de JAWS, né, e tal, mas enfim, depois eu usei NVDA, mas não foi um contato direto, tipo assim que eu saí do DOSVox eu já fui direto pro NVDA. Legal, interessante. E aí, como que você chegou na programação? Se não me engano, você se formou em ADS, né? Sim. E aí já era a sua primeira escolha, assim, trabalhar com desenvolvimento? Sim, É que assim, cara, vamos falar de informática avançada e entenda por informática avançada desde a parte da manutenção até o desenvolvimento de software. Eu. Eu. Quando eu fazia manutenção, né, quando eu pretendia ganhar dinheiro com isso, Uhum. não era só pelo dinheiro, né, era por
eu pegar uma coisa que estava problemática, conseguir arrumar e ver que outras pessoas conseguiam usar aquilo que, de certa maneira, eu tinha colocado a mão para resolver. Uhum. E desde então eu pensei, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu quero trabalhar também com desenvolvimento, eu quero programar. E foi assim, cara, foi assim que eu comecei a faculdade, assim, eu demorei a achar o que eu queria, na verdade, né? Porque apesar de eu ser um cara muito curioso, eu demorei para me tocar que, tipo, cara, dá para ganhar dinheiro com isso aqui, dá para assumir isso como profissão. E quando eu concluí, quando eu cheguei nessa conclusão, eu sempre tive isso muito firme, né? E aí eu fui fazendo um cursinho aqui, um cursinho ali, um cursinho de lógica de programação, que é muito importante. Sim. Inclusive, quem puder fazer antes de entrar na faculdade, quanto mais conhecimento você conseguir antes da faculdade, é melhor, que daí você só vai entrar lá e o diploma ele vai ficar perto, né? Digamos, vai ficar mais perto para você conseguir mais fácil. Uhum. Poxa, consiga, né? Faça cursos, faça bootcamps, enfim. Sim. E às vezes quando a gente fala assim, lógica de programação, muita pessoa pode confundir, ele quer que eu aprenda português estruturado. E não, a gente está falando Não, para você cara. aprender a lógica, os Sim, conceitos, que é uma variável, que é uma estrutura de repetição, uma estrutura condicional, porque isso são coisas que vai ser, o conceito vai ser o mesmo em qualquer linguagem. Então você dominando esses conceitos, você depois aprender a linguagem é aprender a sintaxe. exatamente, exatamente. E E, você, perdão, te cortei? não, eu ia falar que assim, depois da lógica, a gente ainda tem alguns paradigmas, mas poxa, a lógica é base fundamental. Uma vez que você tenha entendido a lógica, o resto para você é tranquilo. Sim. E aí, até fazendo um jabazinho, lá na plataforma do Acessibilidade em Foco, eu tô com um curso de lógica de programação com Python, então eu abordo os principais conceitos da lógica utilizando o Python, que é uma linguagem com a sintaxe fácil de entender. Então, se você já quiser começar, vai ser bem-vindo lá adquirir o curso. Tá um Opa, preço bem acessível, vou deixar o link aí na descrição. é isso aí, vale a pena. E, poxa, agora que você falou em Python, é que assim, a gente vai falando e as coisas vão vindo na cabeça, né? Sim, Muita gente, e a gente pode até observar isso no grupo, né? Muitos iniciantes têm esse problema com a indentação do Python, né? uhum, E, e sim, a indentação é primordial para quem trabalha com Python. Você não tem as chaves, você não tem limitação de begin e end lá para delimitar começo e fim de bloco. E uma sugestão que eu dou para você que é cego e está trabalhando com Python é ir lá no diálogo de configuração de documento do NVDA, se não me engano é Ctrl NVDA-D, né? isso. E aí você consegue achar lá a opção de falar recuo de linha, se não me engano. Sim, E aí você tem um combo box lá, ativado, não, como é que é? Fala e sons, isso. individualmente. Então, poxa, quem estiver trabalhando com Python aí, pega essa dica de ouro, vai ajudar muito. Sim, essas são. Eu deixo tanto essa função ativado quanto a função de falar a pontuação, né? Na pontuação eu deixo tudo Sim, lá, que na programação, literalmente, o único ponto faz toda a diferença. Então já deixo exatamente. fala tudo. E sabe que assim, eu uso isso até quando eu não estou programando, cara. Porque, poxa, te dá uma boa base de português mesmo, né? Como é que as frases ali são construídas, os parênteses, as vírgulas nos lugares corretos. Dá uma boa base. Eu uso isso aí quando Sim. eu não estou programando também. No meu caso, eu só uso como perfil, né? Então eu criei um perfil que é ativado quando eu estou no VS Code ou no Notepad++, então assim que eu entro nesses editores, ele já ativa esse perfil que eu configurei para deixar a fala e a pontuação lá, tudo bonitinho, assim eu tenho que ficar mudando manualmente, já facilita bastante. Eu entrar no editor, o NVDA já vai estar na configuração certa para eu usar. O NVDA é um leitor de telas fantástico, né, cara? É Sim. fantástico. E isso é até uma dica que o Brian sempre toca lá no grupo. Domina o seu leitor de tela, cara. Mesmo que não seja para a área da programação, qualquer área. Você dominando o leitor de tela, você vai se sobressair e se virar bastante. Não fica só
nos comandos básicos, navegar com H, Tab, as setas, explora o leitor de tela aí para você ter cada vez mais autonomia na hora de usar o computador. Exatamente. Um bom lugar para isso, a gente está falando aqui de NVDA, mas isso vale para todo leitor de telas que você for utilizar. JAWS, o descontinuado Virtual Vision aí, a galera saudosa. Cara, aprendam explorem o leitor de telas. No NVDA, um lugar legal para se começar é ali no menu de ajuda do NVDA. Né? Você dá o NVDA-N para entrar no menu de configurações, vai até a guia, até o submenu, perdão, ajuda, e aí lá você tem tudo que você precisa, referência rápida de comandos, manual do usuário, você tem tudo ali. Então é um ótimo lugar para se começar. Sim. E aí, voltando no assunto da faculdade, né? Você cursou EAD, certo? Sim, foi EAD. Foi Aí, EAD. claro, né? Usando aquela nossa piada interna, claro que você entrou lá numa instituição, uma plataforma com vasto conhecimento em inclusão, né? Então você com certeza Sim. não enfrentou nenhuma dificuldade, era tudo bem acessível, as aulas, né? Opa! Rapaz, com certeza. Inclusive aquelas clássicas questões, né? Nas provas, galera, nas provas, aquela clássica questão. Analisa a imagem abaixo. Aí, de acordo com a imagem, qual é o resultado produzido pelo código? Sim, claro, às vezes pelas alternativas a gente consegue deduzir mais ou menos. O ruim é quando as próprias alternativas também são imagens. Já aconteceu, eu já peguei, cara. Eu peguei uma questão que era isso, eram as alternativas e as questões em imagem. Ah, putz, agora eu tô feito, vou conseguir 10 dessa prova aqui. Oh, maravilha. Sim, eu passei muito por isso. No primeiro semestre que eu estou fazendo ADS também, EAD, tinha muitas dessas questões de analise a imagem, e na hora das provas das atividades, tive que pedir aí a ajuda da minha mãe para ir vendo para mim e ia respondendo. Depois de tanto eu reclamar lá, não sei se foi por isso, mas pelo menos nesse segundo semestre já está mais acessível, já consegui fazer as provas e a atividade sozinho. Mesmo que tenha a imagem, eles já colocam o tal do para cego ver, né? Mas enfim, já ajuda. Então, não sei se for por tanto eu reclamar de ser deficiente visual para eles melhorarem, mas nesse segundo semestre tá melhorzinho. Uhum. É porque assim, tem muita. E isso vale para todo mundo, né? Não só para instituições de ensino. Mas é claro que existem situações opostas, né? Mas muitas pessoas, instituições, enfim, elas querem tornar os produtos acessíveis, só que elas não sabem como fazer. Uhum. Então, a partir do momento que a gente mostra para elas, só que elas também precisam, né, se colocar ali, nos ouvirem, né? Uhum. Quando a gente é ouvido e a gente mostra ali como que elas podem fazer, elas fazem. Existem algumas instituições, algumas empresas que não vamos tornar acessível, e aí a gente já entra numa questão jurídica aqui, né? Processo aí, mas é isso aí. Sim. E aí, no seu caso, as dificuldades de acessibilidade que você enfrentou, como é que você conseguiu contorná-las, né, para concluir o curso, para servir até como dica de outras pessoas que acabarem encontrando talvez um curso não tão acessível assim? Quais eram os métodos que você utilizava? Eu vou citar um exemplo bem bacana aqui disso aí que você me perguntou. No segundo semestre, né, eu vou voltar lá no assunto do conhecimento prévio, vocês vão entender por quê. No segundo semestre, eu peguei uma disciplina, e era a disciplina de lógica de programação, vejam só, em C, inclusive. E a disciplina, o conteúdo da disciplina era nesse estilo de análise a imagem. E eu falei, cara, não vai ter como eu fazer isso aqui, não vai ter como eu me basear nisso aqui. Eu mandei um e-mail para o professor. O fórum dessa faculdade tinha problemas de acessibilidade também, tá? Então não era, a gente tinha que contornar os problemas de acessibilidade do fórum lá, não era mamão com açúcar mandar mensagem lá. Era possível, mas não era acessível. Era acessável, vamos dizer Era assim. acessável, exatamente. Pô, você pegou o termo massa agora. Era acessável. E aí eu mandei mensagem, expliquei a situação, falei, olha, e eu dei a sugestão de como resolver esse problema, né? Falei, olha, se você colocasse assim assado, né, poderia resolver. O professor prontamente ele mudou esse conteúdo, né? Colocou ali num conteúdo mais acessível e o problema foi resolvido na conversa.
né? E é uma coisa que eu sempre falo, assim, você está com dificuldade na faculdade, você está com dificuldade até no seu emprego, a primeira atitude é o diálogo. Tem que ser, cara. Tem que ser o diálogo. Se o diálogo não resolver, e a gente, e o seu caso ali, e né? A LBI nos garante isso. Acessibilidade é entrar com recurso, e aí é justiça. Mas a primeira atitude sempre tem que ser o diálogo. A gente sempre tem que tentar a conversa. E a conversa deu certo nesse caso. Sim, tem muito cego que gosta muito de reclamar, essa coisa não é acessível, ninguém liga para acessibilidade, mas muitas das vezes as coisas não é acessível, como você falou, por falta de conhecimento do outro lado também, de não saber como tornar acessível. Então, em vez de reclamar, vai lá, ensina para eles como eles têm que fazer. Às vezes você educando ele, essa educação depois ele passa adiante, né? E você chegou Você falou uma coisa muito legal, que assim, fora a gente passar conhecimento, né, pros cegos que, né, enfim, vão aí, vão no seu canal, vão no meu canal buscando conhecimento. Fora isso, qual seria o sentido da gente estar aqui nessa plataforma, né? Da gente ter criado o canal? Se as coisas fossem acessíveis, não precisaria a gente estar aqui, certo? A gente já está em casa, a gente já está programando, a gente já está fazendo qualquer outra coisa da vida. A gente está aqui também para informar, né? Para passar a informação de que os cegos são capazes de programar e as coisas não são impossíveis de serem acessíveis, né? Sim. Igual, essa semana, né, até postei lá no grupo o comentário que eu recebi num dos vídeos do canal lá, o cara falando, esse narrador do Windows aí estragou o seu vídeo. Então provavelmente era uma pessoa que enxerga, né, e confundiu o Sim. NVDA com o narrador do Windows. Aí eu Uhum. expliquei pra ele numa boa, eu falei, que é o meu leitor de tela, eu sou cego, né, e é por ele que eu Uhum. me guio pelo computador, e isso também ajuda os outros deficientes visuais que estão assistindo o vídeo a entenderem o que eu estou fazendo, já que eles não vão ver o que está na tela. Aí o cara Uhum. depois respondeu se desculpando, perdão que eu não tinha visto o nome do canal, desculpa, tudo, e se inscreveu no Uhum. canal. Então, com Olha certeza já é um aí. conhecimento que ele adquiriu e talvez se ele se deparar com isso de novo, ele já sabe e até informa as outras pessoas. Se talvez eu já chegasse na ignorância, tipo, mano, você quer que eu desligue o leitor como? Eu sou cego, porque às vezes Uhum. parece chato, né, a gente ficar Sim. explicando sempre, 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 mas se a pessoa não tem o conhecimento, vamos repetindo, né, que a repetição é didática também. Uma hora a informação chega no nível que a gente quer, né, alcança todas as pessoas. E até uma coisa que eu falo assim, né? Muita gente fala que. E assim, eu me responsabilizo totalmente pelo que eu tô dizendo aqui, tá? Não briguem com o William, pelo amor de Deus. Mas assim, muita gente fala, né, que eu canso às vezes de passar informação, de responder as mesmas perguntas para as pessoas e não sei o quê. Olha, eu particularmente prefiro uma pessoa que me pergunte como eu faço para programar, que me Sim. pergunte como é que eu faço para mexer no celular, no computador, do que uma pessoa que simplesmente presuma que eu não vá fazer isso, que eu não vá dar conta de fazer isso e não me empregue, não me dê emprego, sabe? Eu prefiro mil vezes uma pessoa que pergunte do que uma pessoa que me dê a sentença de incapacidade. Sim. Igual teve até o rapaz numa live que eu assisti há um tempo, acho que você também deve conhecer, né? O Washington, que disse que numa Aham. entrevista ele teve que ir negando, não falar que era deficiente visual, ele só falou depois que já foi admitido e acho que o empregador ainda teve coragem de falar, mano, se eu tivesse sabido antes eu não tinha contratado você, mas já que você passou em todos os testes, agora vai ter que contratar. Veja só, né? Veja o que a gente. E até hoje, às vezes, a gente fica com esse receio, né? De falar que é PCD, né? É pessoa Sim. com deficiência. Porque a gente não sabe a reação do outro lado, né? A gente ainda tem muito tabu em cima disso. Tem muita gente de RH que parece que saiu uma pesquisa, eu não vou saber te precisar da onde, né, foi, mas parece que 60 ou 70% dos profissionais de RH não falam sequer com a pessoa com deficiência, né? Eles têm esse receio. Sim. Então, E ó, vejam o que a gente precisa fazer, às vezes, para conseguir ser contratado. sim, o Washington
Ele fala, né, que na entrevista ele ia usando as estratégias, né, falava que ele tava com a conexão ruim, então ia É, fazer chamada de áudio, porque não dava pra ligar a câmera, tudo pra não mostrar lá que era cego, né, mas a pessoa percebe. aí, ó. Essa estratégia, não, primeiro eu vou mostrar que eu sou capaz, aí no final eu falo que eu sou cego, e é ruim isso, né, ele ainda foi contratado, mas talvez, pensando, será que vale a pena ainda ficar claro, na hora de pagar os boletos, a gente contorna por É, isso, mas vale a reflexão, assim, mano, vale a pena eu continuar aqui numa empresa que deixou bem claro que não me contrataria se desde o começo soubesse que eu era cego, só me contratou porque não tem exatamente. jeito. Exatamente. É uma atitude legal, né? Da gente pensar. O Alexandre uma vez falou isso, né? Tipo, poxa, mas será que vale a pena eu entrar numa empresa para qual eu tenho que omitir a minha deficiência até o fim? Não sei. Claro, na hora que os Contextos, boletos né? estão chegando, né? Tudo bem, Lô? Tudo bem, não vou ficar aqui com muitas reflexões, mas é uma coisa assim Boleto chata. chegando, boleto, filho, família, meu amigo, aí a conversa é outra, Sim, totalmente né? Me diferente. contratou, se você me queria ou não, tudo bem. O importante é eu estar aqui fazendo o trabalho. Exatamente. Só que isso também já demonstra, talvez, o peso maior que vai sofrer, né? Porque qualquer coisa que acontecer, também é porque era cego, aí, ó. Aí a gente tem que estar É, sempre se provando também, porque parece que a cobrança é maior. e vejam só, mais uma vez eu me responsabilizo por tudo que eu disser aqui. É, as pessoas, quando. Beleza, ó, o João enxerga, ele errou. Poxa, coisas da vida, né? No máximo ele vai tomar um puxão de orelha ali e vida que segue. O cego errou? Errou porque é cego, olha só. O mesmo erro, errou porque é cego. Então, a nossa deficiência, ela muitas das vezes coloca em xeque a nossa capacidade, né? E não deveria, assim. A gente, quando erra, pode ser por vários motivos. Às vezes por falta de concentração, às vezes porque. Eu não sei. As pessoas têm seus motivos, assim, de errarem, né? Poxa, várias vezes, em revisão de código mesmo, eu já peguei em PR, né, que a gente fala por request. Poxa, eu já peguei erro de pessoas que enxergam, em pessoas seniors, quer dizer, não tem problema nenhum elas errarem, tá Sim, tudo certo, né? E da mesma forma o cego também, não tem problema se o cego errar. sim. A gente não é uma máquina, a gente também está digitando, sai letra a mais, a menos, às vezes o leitor fala bem rápido lá, a gente não capta, do mesmo jeito que a pessoa que lê o código bem rápido por cima não pega um ponto e vírgula que está faltando, alguma coisa, e acontece, né? Acontece, normal. Quantas vezes eu já peguei erro de digitação em PR e falei, isso aqui tá normal. Poxa, é normal, é normal. Sim, né? Não precisa fazer toda essa tempestade de o cego errou, não, sabia que ia dar esse problema quando a gente contratou. Exatamente, exatamente. Pessoas erram pelos mais diversos motivos. A cegueira não é motivo para, não é desculpa para, Sim. enfim. E agora, entrando mais na parte do trabalho, né, que você trabalha profissionalmente, né, com a programação. E Sim. com qual linguagem você trabalha? E como é lá o ambiente? É legal? Você tem todo o suporte lá? Ou enfrentou muita barreira no começo? Olha, a barreira que eu tive no começo foi em termos assim de conhecimento, porque veja só, eu fui um tempo autodidata, né? Depois eu entrei na faculdade. Eu tinha, por exemplo, vou falar de processos ágeis, né? Eu tinha visto por cima processos ágeis, Scrum, Kanban, tal, mas eu nunca tinha posto isso em prática. Então eu cheguei lá, assim, tendo que absorver bastante conhecimento, né? Absorvi no final das contas, deu tudo certo. E, foi mais essa barreira, assim, de conhecimento mesmo, né? Tipo, caraca, tem bastante coisa para assimilar aqui e seria bom se eu conseguisse assimilar isso rápido. E hoje eu trabalho com Java, cara. Uhum. Java para back-end, né? Trabalho com algumas coisas também em TypeScript. Apesar de eu não me considerar muito bom em TypeScript, né? A gente faz o que tem que ser feito. Sim. Mas hoje a minha stack principal é Java e Spring, enfim. Interessante. E, cara, além de programar, né? Que apesar da gente gostar muito, não é só disso que a gente faz, né? Porque às vezes a pessoa deve ter a imagem que a gente fica o dia inteiro só codando. O que você gosta de fazer aí
lazer, para se entreter aí, para espairecer um pouco daqueles códigos? Opa, cara, bacana. Eu gosto de estar com a minha esposa, né? De assistir alguma coisinha com ela aqui. Gosto de, gosto de tocar guitarra também, né? Oh, legal. Então, sou músico nas horas vagas aí, né? Músico de quarto. Já fui músico de tocar em noite e tal, mas parei com isso aí. Interessante. Curte também ver uma série, filme. Sim. Uma série, filmes. Legal que hoje também está aumentando mais, né, o número de audiodescrição, que já facilita bastante, né? Ainda tem muito o que fazer, né? Mas já está bem melhor do que o que era antes, né? É o que eu sempre falo, William. Cara, a gente reclama de falta de acessibilidade e, poxa, realmente muita coisa precisa melhorar, mas se a gente. Cara, aonde que em 2010 se falava em audiodescrição? Né? Se falava era muito pouco, o pessoal estava começando. Aonde que se falava, aonde que a gente tinha conteúdo falando sobre leitores de tela no YouTube, a gente tinha nos sites para cegos, né? Sim. Mas, poxa, abertamente, como a gente tem hoje, YouTube, Facebook, até LinkedIn, cara, falando sobre acessibilidade, a internet nos deu um protagonismo muito grande, cara, muito grande. Sim. Bom, o Netflix, né, que agora bastante filmes, séries lá estão com audiodescrição, e eles usam aquelas vozes neurais lá da Microsoft, mas já está de bom tamanho, porque além dessas vozes terem uma boa qualidade, já é melhor do que não ter audiodescrição nenhuma. Exatamente, Então, exatamente. então já dá para escutar lá, legal, e dá para curtir, né? O pessoal ver que a gente, como todo mundo, tem os gostos, né? Gosta de ver um filme, gosta de assistir uma boa série. Agora, quem Sim. sabe um dia a audiodescrição chegue pro cinema também, né? Poder assistir um filme com audiodescrição. Sim. Assim, eu não sei se por modinha ou não, e se for por modinha, eu espero que essa modinha dure muito tempo, mas o fato é que hoje as pessoas estão falando mais sobre acessibilidade, e isso é muito bom, cara. Sim. As pessoas, as empresas, a gente fala muito sobre acessibilidade, Sim. e é bom demais. Igual eu faço estágio lá na revisão de acessibilidade lá dos livros do PNLD, né? Os livros didáticos que vão ser distribuídos nas escolas. E como agora são os livros digitais, aí faço parte da equipe lá de acessibilidade para verificar lá se os livros estão acessíveis para quem vai usar com um leitor de tela. E, cara, já é um grande avanço, que como você falou, Caraca, que quando você legal! começou a estudar, né, era aqueles livros físicos que um volume era várias coisas, né? E já era o trabalho de acessibilidade. Hoje, aí, ó, já estão pensando nos livros digitais e deixar acessível. Então, a coisa está caminhando. Quem sabe um dia isso chega na universidade também, né? No ensino superior. Sim, porque veja só, cara, era muito complicado, a gente ficava na dependência de terceiros para imprimir esses livros, porque por mais que a escola tivesse a impressora Braille, ela não tinha o conhecimento de como usar, né? E não, no meu caso, as escolas pelas quais eu passei não tinham impressoras Braille. E a gente tinha que ficar nessa dependência. E hoje, cara, a gente tem que caminhar para sair dessa dependência. Sim. É igual você falou. O livro ele tem que vir acessível da própria editora, cara. Né? Poxa, legal, não sabia que você estava trabalhando na equipe lá, cara. Parabéns. Obrigadão. É bem legal lá, gente. Analisar tudo, as diligências lá e saber que aí a gente está fazendo parte de que agora crianças aí do ensino médio, né, vão poder estudar com mais acessibilidade, o que os que vieram antes da gente talvez não tiveram. Que isso é uma coisa que você fala muito no grupo também, né? A gente às vezes luta por acessibilidade, talvez a gente não pegue os frutos disso, mas os que vão vir depois vão pegar os frutos dessa batalha que a gente está tendo. Usar a comparação que a minha esposa usa bastante, né? Você vai plantar tâmara, você não vai comer tâmara agora. Né? Você vai comer daqui a 100 anos. E é bem nesse sentido. A gente precisa fazer com que a próxima geração não passe pelo que a gente teve que passar. Né? Pelo menos a minha missão de vida é essa. Sim, tá. Bem legal. E, cara, aí pra caminhar aí pro final, né? Não sei quanto que você tá de tempo, mas obrigado aí por ter disponibilizado. Qual que é as dicas que você tem para dar para
o cego que tá vendo aqui a gente agora e tá... Não, o cego que tá vendo a gente, eu não sei como. Milagre. Você que é cego e está vendo a gente agora, você não é cego. O cego que tá ouvindo esse podcast e quer entrar nessa área da programação, ou às vezes já vai entrar pra faculdade, não sabe as dificuldades que vai entrar, e com as dicas que você dá, que deu pra ver se dá pra gente programar, é possível, não vai ser como um vidente, vamos ter nossas dificuldades, talvez o processo é mais lento, mas dá pra programar. Então, quais as dicas que você dá aí pra quem quer se aventurar nessa área, que por sinal é uma área bem legal, né? É muito emocionante você digitar um código lá, compilar e ver o negócio rodando lisinho. Ô, cara, só um comentário aleatório antes. Aqui, front, eu acho que é uma parada muito chata. Você me desculpa, eu sei que você é front-ender, mas, pô, troço chato, meu Deus do céu. Mas, cara, quando você consegue fazer aquilo ali funcionar, esses dias eu tive que implementar uma lógica que, tipo aqueles termos de licença que a pessoa tem que marcar para poder prosseguir, Sim. tipo isso. E, cara, o botão tinha que estar desabilitado se a caixa não fosse marcada, né? E a caixa só tinha que aparecer se determinada condição fosse insatisfeita. Ixi. Quando eu consegui fazer aquilo ali funcionar, eu falei, caraca, é isso mesmo. E é isso que faz os nossos olhos brilharem. Olha o trocadilho de novo. É isso que move a gente, assim, né? Sim. Então, a dica que eu dou pra galera é lógica, né? Estude lógica de programação. Estude o seu leitor de tela, saiba como você pode contornar, por exemplo, essa questão da indentação do Python, né? Poxa, aprenda a usar seu leitor de telas, aprenda a lógica de programação, seja o mais autodidata possível. Quando você for entrar na faculdade, você já vai entrar com uma base para, inclusive, solucionar problemas de acessibilidade ali, né? Eu só consegui falar para o professor como ele poderia tornar o conteúdo dele acessível porque eu já tinha uma base antes. E é importante, é conhecimento prévio. E você vai munido também contra aqueles argumentos de que, não, mas como é que você vai fazer a faculdade se você não enxerga? Né? Existem pessoas assim, cara. Se você mostrar que você já tem um conhecimento, cara, vai te abrir muitas portas, vai ser muito bom. E a segunda dica... procure os e-mails, né? O e-mail, o WhatsApp do grupo de sexos programadores. A gente tem um grupo no WhatsApp de sexos programadores. A gente tem uma lista. Eu já fui mais ativo ali, né? A gente tem uma lista também no Google Groups, se não me engano, é cegos_programadores@googlegroups.com. Eu preciso pegar certinho, mas procurem o grupo de sexos programadores lá no Google Groups. E é importante a gente se unir para se apoiar, né? Uns esclarecerem as dificuldades dos outros. Eu tento fazer a minha parte, inclusive. Vou ver se eu deixo na descrição o link do grupo lá no WhatsApp, que eu vou falar, né? Uma das melhores coisas que aconteceu depois que eu comecei o canal foi entrar para esse grupo, porque eu tô aprendendo lá mais do que na faculdade, né? Eu aprendo com gente lá que tem experiência, uma bagagem assim que tem muito a oferecer, gente. Então você não vai se arrepender de fazer parte daquele grupo. Às vezes vem muita mensagem, é difícil de acompanhar. Surge às vezes os papos aleatórios off-topic, que é normal, né? Mas em geral o grupo é muito bom, você só vai aprender naquele grupo. Sim, é isso mesmo. Essa dica também, né, do Brian, né? Aprenda o seu leitor de tela que vai te ajudar na programação e em qualquer outra coisa, né? Quantas vezes eu já naveguei por sites que não estão acessíveis, ou o elemento não é focável com um tab ou com um clique direto, aí tem que ficar usando navegação por objeto, simular o clique do mouse aqui com NVDA, porque só o espaço ou o enter não clica naquele ponto. Então você aprendendo essas coisas vai te ajudar muito, porque nem sempre a navegação vai estar bonitinha, só com as setas, com o tab, você chegar no elemento. Você vai ter que usar muita navegação por objeto. O mundo ideal seria isso? Seria, né? Seria. Mas até a gente chegar nesse mundo ideal vai demorar um pouquinho ainda. Então aprendam a usar os leitores de tela. Isso aí. E outra dica aí que também que eu posso dar para complementar o Brian, né? Além de você entrar nos grupos, estudar,
vai nos nossos canais, né, do pessoal que eu vou trazer aqui, tanto o meu, o do Brian, porque quando eu comecei o meu canal, talvez um pouco de prepotência, eu achava, não, eu sou o pioneiro aqui, acho que eu devo ser o único com um canal de programação, e descobri que tem mais e canais muito bons, e a gente precisa engajar também, porque às vezes a gente reclama muito que não tem material acessível, mas os materiais acessíveis que tem, o pessoal também não acessa, né? Hoje, ainda, por mais que tenha nossos canais voltados para programação, tecnologia, tão acessível, mas muito cego ainda prefere ver os canais dos videntes e reclamar do canal deles não tá acessível. Exatamente. Pô, dá essa moral pra gente aí, rapaziada. Pô, se inscreve no nosso canal aí, poxa. Material aí, a gente disponibiliza um tempo para gravar um material legal para vocês, porque a gente sabe como é a dificuldade, né? Nossa, o quanto que já peguei vídeos. Então, aí você clica aqui, como você tá vendo aqui, né? Aí é isso aqui que tá na tela e tipo, aqui é o quê? O que que tá aí? Quando você já tem uma bagagem, ainda dá para você inferir mais ou menos o que ele tá falando, o que ele tá fazendo, né? Mas muitas das vezes eu Sim. tinha que pausar o vídeo, abrir outra aba, ir lá no Google e digitar o termo que ele utilizou e pegar algum exemplo em texto, né? Ah, agora eu entendi. Aí tinha que voltar, aí voltava pro vídeo. Sim, exatamente. Então, poxa, se você quer usar menos a sua capacidade de inferência, né? Direcionar a energia para outro canto, pô, dá essa moral pra gente lá, se inscreve nos nossos canais e comenta, enfim. Sim, tem muito material bom. Igual lá, eu tô com os meus vídeos de PHP. O Brian lá tem vídeos demonstrando o Linux, formatando o computador. Bem legal lá também, mostrando aí as coisas com acessibilidade. A gente dá essa moral que a gente tá precisando. Não é nem Isso pra gente aí. virar um grande influencer, porque se a gente for viver exclusivamente disso, a gente vai morrer de fome. É mais pra Não, engajar um bom conteúdo mesmo. não tenho a menor pretensão de virar digital influencer. Muito obrigado. Não, eu não vou tomar banho na banheira com Nutella. Não. Cara, é isso. Não, brigadão aí por ter aceitado. Foi um papo bem legal. Gostei muito dessa conversa aí, foi muito instrutiva. Como eu falo lá, mano, sempre que eu vejo uma mensagem sua lá no grupo, não, eu vou escutar porque geralmente o Brian fala alguma coisa que é pertinente, alguma coisa que vale a pena ser ouvida e brigadão aí por esse tempo que você cedeu pra gente. Ou o Brian tá puto também com alguma coisa, né? Geralmente acontece. Sim, normal. Né? Quando às vezes aparecem umas coisas sem noção assim também, e aí quem que não fica, né? Então, somos seres humanos, né? Sim. Poxa, eu que agradeço, William, pelo espaço. Eu, de coração mesmo, desejo muito sucesso para você, para o seu canal, né? Que, Obrigadão. poxa, cara, você decole bastante. E é isso aí, cara. Muito obrigado pela oportunidade, por ter me considerado aí. Imagina, o prazer aqui foi meu. E é isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.